Esse é o período do desenvolvimento humano, onde ocorre a transição da infância para a vida adulta, o que gera muitas mudanças emocionais e físicas. Bom, por esse fator, as mudanças emocionais elas podem trazer fatores como momentos conflituosos, confusão e até mesmo a incerteza, porque gera muito isso nessa adolescência, nessa fase. E esses sentimentos, eles também podem vir da angústia e da insegurança. Por quê? Quando somos pequenos, a gente tem uns gostos, a gente gosta daquele desenho, a gente gosta de coisas específicas. Porém, durante essa transição, a gente para de gostar delas. Só que isso a gente entender como 13 anos de idade é muito difícil. E você tem que lidar com as relações de que você está mudando e o outro também está mudando. E que talvez essa amizade não tenha como mais continuar, é uma tarefa muito difícil. Então eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas não iriam conseguir responder, que é quem é você? A prática do autoconhecimento não é muito estimulada durante esse período de transição, sendo que é essencial que pessoas, principalmente dessa idade, tenham esse tal ato, essa prática, porque é quando entendemos sobre nossas necessidades, sobre nossas prioridades, sobre o limite que a gente vai impor sobre o outro, porque a gente não pode deixar que o outro faça qualquer coisa conosco. Enfim, eu gosto muito dessa imagem porque o primeiro fala, você mudou com um ponto final, e a outra diz, ainda bem. Eu gosto de interpretar essa segunda pessoa, que ela passou por esse processo de autoconhecimento, e ela está feliz. E você dizer com afirmação, feliz, que você mudou, é muito difícil também. Eu acho que é muito corajoso, porque a gente assemelha o mudar com uma coisa ruim, e a gente não deve fazer isso, porque cada dia a gente evolui, e o mudar é evoluir e é amadurecer. E talvez a outra pessoa, com esse ponto de afirmação, eu interpretei como se fosse um medo, sabe? Eu não estou com tantas flores que os outros, eu não consegui atingir esse potencial que o outro conseguiu. Agora eu vou contar, primeiramente, diante dessa imagem, eu queria também falar que perceber seus gostos, suas necessidades, é importantíssimo para o quê? Para a gente poder entender que algumas amizades têm que acabar, ou têm que afastar, porque não tem mais semelhança, a gente não consegue mais ver no outro aquela mesma coisa. E eu gosto muito dessa frase, que me fez pensar muito e me ajudou muito. Não dá para sustentar algo apenas com as memórias do passado. Eu acho que a gente não pensa nisso, mas a gente está sustentando alguma coisa no trabalho, na escola, alguma relação por conta das memórias e tudo que a gente viveu. Não, como assim? A gente viveu tudo, a gente criou história, não tem como isso acabar de um dia para outro. E eu vou contar agora um pouco sobre a minha vivência. No começo da minha adolescência, eu senti que eu não estava mais gostando dos meus atos, do que eu estava fazendo, como eu estava agindo. E eu percebi que eu só estava fazendo aquilo para poder me encaixar num grupo de pessoas ou para estar com algumas pessoas específicas, enfim, as pessoas em geral que estavam comigo. E aí eu comecei a me sentir muito desconfortável, porque eu tenho uma característica que eu gosto muito, que eu amo conhecer pessoa nova. Eu amo fazer amizade, eu amo mudar, conhecer o novo. E não era isso que as pessoas ao redor queriam também. E eu acho que isso me frustrou muito, me deixou muito desconfortável, porque eu via que as ideias não estavam batendo, a gente não estava tendo o mesmo vínculo que antes, só que eu pisava de novo, igual eu falei da última vez, que as lembranças do passado eram mais importantes. E foi quando eu decidi experimentar ficar sozinha. Gente, eu não sabia quem eu era, tá? Eu não pratiquei o autoconhecimento, eu não sabia o que eu gostava, as minhas necessidades, os meus limites. E assim, eu vou deixar um questionamento. Como que a gente vai esperar que o outro faça alguma coisa, que ele põe algum limite, sendo que a gente nem sabe o nosso próprio limite? A gente não pode culpar o outro. Eu acredito que a amizade é baseada em duas coisas: o autoconhecimento e o amadurecimento junto com a empatia. Porque a gente amadurece como pessoa para poder entender o outro, mas também se entender. E foi quando, depois de passar por todo esse processo, vivenciar muitas coisas, que eu comecei a perceber se eu já havia me doado demais naquela relação
ou se ainda assim eu deveria investir. E aí foi quando eu fui procurar, fui entender e fui escutar a palavra do afastar, que não é acabar, é o afastar. E foi quando eu entendi que isso seria melhor para os dois, não era só para mim ou só para outra pessoa. Nesses momentos a gente amadurece como pessoa e cresce e começa a entender tudo ao nosso redor, de como a gente vai se impor dali em diante. E eu aprendi sobre a impermanência da vida, que a vida é sim baseada em ciclos. Eles começam, mas eles terminam. Não tem como a gente querer viver o mesmo ciclo para sempre. A gente precisa sim levantar, às vezes vai doer, a gente vai precisar finalizar aquele ciclo para a gente poder iniciar outro. Então eu finalizo dizendo que mudamos com o tempo. Isso não significa que aquelas amizades que você criou foram apenas, não há mais semelhança entre vocês, está tudo bem. Aqueles momentos bons que vocês viveram juntos, não vai ser jogado no lixo, vai estar guardado no seu coração se fizeram bem para você. Então, ao longo dessa vida, pessoas chegarão e outras irão embora. Mas o que fica são os bons momentos vividos. E aceitar isso de coração, certamente, evitará muito sofrimento.